Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Estamos em mais uma edição do podcast do Clube Empreendedor Brasil, o Clubecast. Esse é o espaço dedicado a profissionais de sucesso e também empreendedores, aqueles que empreendem com o próprio trabalho, que muitas vezes não é um negócio atuante, como é o caso de hoje. A gente trouxe uma pessoa aqui, uma profissional, que é a Silvia Drummond, é aquela especialista em direito da família e processo civil. E ela tem o próprio escritório, ela é sócia do escritório de advocacia Drummond, Radu, Bravin, Gretchen Advogados. E como eu tinha falado anteriormente, tem profissionais empreendedores que empreendem com a própria arte de trabalhar. E esse é o caso dela. Então, Silvia, seja muito bem-vinda ao Clubecast de hoje. Muito obrigada, Luana. O papo de hoje a gente vai começar falando sobre empreender no ramo do direito, criando um império na advocacia, que foi o que aconteceu com você e é o que acontece com a maioria, né? Mas como é que a gente chega nesse momento, né, de vida? São quantos anos trabalhando como advogada e quantos anos você é sócia, de fato, tendo o seu próprio escritório? Então, eu sempre falo que o empreender na área jurídica, ele é um pouco diferente. Porque quando nós iniciamos um negócio, nós temos uma expectativa de que nos primeiros meses já haverá obtenção de quê? De lucro. Na área jurídica não funciona assim. O básico do empreendedorismo na área jurídica é realmente a paciência. É você começar e você aguardar ali um período para que haja uma solidificação daquele nome no mercado. E você já está quantos anos, mais ou menos, atuando com isso? Na verdade, o nosso escritório já tem uma atuação por 30 anos. Bastante tempo, Bastante né? 3 tempo. décadas aí de atuação. Exatamente. Mas eu posso dizer que começar não foi fácil. E eu gosto sempre de falar, Luana, que eu não vim de uma família de advogados. Porque quando a gente olha um escritório de advocacia com 30 anos no mercado, essa ideia, ela pode ser associada. Provavelmente, ela veio de uma família de advogados. É o que se subentende, né? Às vezes que é um negócio de família e passou de gerações. E não foi isso, né? E eu falo de uma época que ninguém falava muito em empreendedorismo. Então, hoje, as ferramentas postas à disposição, elas têm um acesso muito mais facilitado para quem está começando. E quando a gente fala sobre empreender na área jurídica, tem muitas pessoas, eu acho que é um momento para a gente dar luz ao caminho de muitos advogados que estão naquele percurso de trabalhar para o escritório de uma pessoa, né, de alguém, de uma terceira pessoa, mas quer construir o seu próprio caminho dentro do direito, né, criar o seu próprio negócio, mas sem sair da advocacia, porque é difícil, né? Qual o limite do advogado e empreendedor? Você consegue ter um equilíbrio disso hoje na sua vida? Então, esse equilíbrio ele é importante. É óbvio que a gente não pode excluir essa experiência de participação em um escritório de advocacia. Eu acho que esse momento agrega na carreira, ele nos permite aprender, mas tem uma hora, Luana, que quem está começando tem que dizer assim, eu tenho que seguir. Precisa seguir. E óbvio que o seguir, como eu disse, implica em paciência, implica em aprender a dizer não. Como assim, Silvio? O que é o dizer não? Gente, vocês não têm noção como na área jurídica nós somos abordados e constantemente, sempre uma coisa de graça. Pode olhar isso para mim, pode fazer um favor, pode ver aquilo. Se a gente está falando de empreendedorismo jurídico, é o escritório de advocacia sendo tratado como o quê? Como um empresa, negócio, né? Como Exato. um negócio. Isso é fundamental. Você fala sobre esse período de dizer não, mas no início é muito difícil, porque como você quer atrair pessoas que vejam potencial no seu negócio, no começo você vai dizer sim para muita coisa, mas é importante saber o momento de parar de dizer sim para tudo. Exatamente. Né? E aquilo que vai representar um trabalho e não tem retorno financeiro para o escritório, é difícil, como você está bem dizendo. Mas, se eu pudesse falar para alguma coisa muito importante para alguém que está começando, eu diria assim, guarda essa frase, aprenda a dizer não. E no momento certo. E no momento certo. Você trabalhar com direito, você trabalha com direito para si mesma, né? Para si própria, mas empreendendo a sua própria carreira. E o que fez com que você fosse uma profissional fora da curva, muito mais do que uma advogada, que é o que você é hoje? Então, eu acho que a sala de aula, eu sempre tenho que ser grata à oportunidade que eu tive de dar aula. Então, hoje, além de advogada, eu dou aula de processo civil em algumas instituições renomadas. E quem tiver essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. Porque isso é um fator agregador muito grande para a advocacia. É como se você não fosse só um advogado, entende, Luana? Você é advogado e você é professor. E ainda que no país que a gente vive, ser professor é algo que
não necessariamente recebido muito bem, mas na área do direito, isso agrega tamanhamente na carreira. E isso ajuda também você criar uma autoridade sobre o que você está falando, até porque o direito, a base dele, né, constitucionalmente falando, é algo que muitas vezes não é imutável, né? Mas em contrapartida, a sociedade muda, então a Constituição ela vai se adaptando às mudanças sociais. Então, de alguma forma ou outra, o profissional tem que estar sempre estudando. Então, a sala de aula, ela auxilia isso, né? E quando a gente fala do Brasil, a gente fala de acompanhar mudanças constitucionais, acompanhar uma mudança legislativa desenfreada e acompanhar, acima de tudo, as decisões dos tribunais. Quantas vezes nós temos decisões dos tribunais sobre temas que a gente tem que estar acompanhando? E o que acaba exigindo? O que acaba, grosseiramente falando, nos apertando? É a sala de aula, porque eu tenho que entrar na sala de aula atualizada. E isso não vai resvalar no escritório? Claro que vai. Com certeza, até porque muito do que você leva para a sala de aula, mas muito do que os seus alunos trazem para você enquanto ouvintes, né? Pessoas que estão começando a trilhar o próprio caminho, você tem uma troca interessante que você leva com certeza para os seus casos. Sim, perfeito isso aí. Você falou sobre essa questão da importância de você ir para a sala de aula, do ofício de professor. E você já atuou como vice-presidente da subseção da OAB da Barra da Tijuca, professora da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da pós-graduação em Direito Processual Civil e dos cursos de extensão, também é professora da Fundação de Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio. Então, o seu currículo ele é gigante. Você atua na frente de professora, advogada e empreendedora. Como é que é conciliar essas três coisas, criando autoridade ainda sobre na verdade, eu acho que tudo na vida, Luane, e aí vamos lá, eu vou voltar no Aprenda a Dizer Não, tá? Se a gente aprende a dizer não cedo na advocacia, você passa a entender o que vale a pena dentro do seu escritório ou não. E aí o que justifica demandar o seu tempo. Se você tem o seu tempo justificado dentro do escritório de advocacia, você aprende a organizar o seu tempo. E talvez o grande problema de quem está começando é uma questão de organização do tempo. Qual o meu tempo para estudar? Qual o meu tempo para me dedicar ao escritório? E vamos aqui dar um parênteses importantíssimo que a gente precisa. Qual o tempo para dedicar à família? Se a vida é organizada, agora, como eu sempre falo, se no início da carreira você pega o capião da tia para fazer de graça, o inventário do pai e da amiga da academia para fazer de graça, o divórcio da vizinha para fazer de graça, seu tempo está mal gerido. E aí, como você vai empreender, como você vai estudar, como você vai cuidar bem desses clientes? Impossível. Você acaba dizendo sim para tudo e não para o que é essencial. Aliás, porque isso é para a vida, né? Exato. Eu estou trazendo o que você está falando para a minha vida também, que às vezes quando a gente está na fase dos 20, 30, a gente quer abraçar o mundo de uma vez só. Sim. E não dá para abraçar o mundo, porque senão você não cria prioridade e acaba que você é atropelado pelas demandas, né? Sim. Só rapidamente, uma pessoa começando na advocacia um tempo atrás, ela virou para mim e falou assim, então, eu queria falar com você, porque eu queria muito começar a estudar marketing jurídico, mas, tipo assim, eu estou querendo conciliar isso, gente, olha só. Ela queria estudar marketing jurídico, conciliar isso com uma pós-graduação em processo civil, porque ela vê o quanto ser especialista em processo é importante, mas ela também queria se especializar em mais alguma coisa. Eu não deixei nem ela terminar, Luana. Eu falei, eu estou cansada já só de te ouvir. E desculpa, não vai dar certo esse negócio. A gente tem que aprender a gerenciar tempo e aprender a gerenciar foco. Foco é fundamental na vida. Exato, você falou a palavra certa, eu acho que é foco. Focar no que realmente precisa e merece seu tempo, porque senão você acaba focando em milhões de coisas. Sim. E aí o que é essencial ele acaba ficando de lado. Sim. Você falou sobre marketing jurídico, o mundo jurídico mudou, né? Hoje você não é só empreendedora do seu escritório de advocacia, porque isso também merece uma atenção nas redes sociais. Você não é só advogada porque também é empreendedora, você também não é só empreendedora porque é professora. E isso tudo para você criar uma autoridade hoje de atrair clientes em potencial, você também investe em marketing digital. Você tem que ser uma conhecedora um pouco de tudo. Sim. Até para poder contratar um serviço voltado para isso. Nesse quesito dos advogados e profissionais da área de direito terem se adaptado às mídias sociais para alavancarem ali o seu potencial do próprio negócio e atrair clientes. Como é que você adapta isso na sua rede? Porque eu já dei uma olhada no seu perfil do Silvio Drummond e que você fala muito sobre alguns assuntos. Você traz um assunto, explica sobre isso e como consequência, alguém que vai assistir vai entender que você tem autoridade sobre aquilo. Como é que você vê, acho que até incentivar, talvez, um advogado que fique um pouco mais tímido, né, e um pouco resistente a essa ideia da rede social, que possa fazer da mesma forma que você o faz para agregar valor ao próprio negócio dele? Então, se a gente pensar aquilo, Ana, quando eu falo em 30 anos de advocacia, eu comecei no processo papel, eu comecei dando aula no quadro de giz,
E a gente foi passando por muitas mudanças, né? Do processo papel, hoje é o processo eletrônico, diversos sistemas do processo eletrônico no nosso país, que não é unificado. Do quadro de giz eu fui para o estúdio, do estúdio eu fui para o Zoom, Meet, etc. e tal. O primeiro ponto, assim, nós não podemos colocar uma barreira à tecnologia. Você não pode olhar e dizer, eu não suporto isso aqui. E isso eu não falo para os mais jovens, não. Isso eu falo para aqueles que, de repente, já estão em um tempo no exercício profissional e muitas vezes colocam como barreira. Eu lembro um pouco da minha mãe. Ela olhava e dizia assim, eu não quero aprender a mexer no WhatsApp. Gente, não faça isso, se permita. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, se me permitir entender, eu quero saber, mas como funciona? O que é isso aí de Instagram? Vamos criar uma conta de Instagram? É para só fazer foto? Vamos botar foto. Agora é Reels, agora não é mais foto. Então, vamos fazer Reels. Esse é um passo fundamental, você se permitir realmente. O segundo passo, rapidamente, em cima disso aí, é que não adianta você simplesmente colocar alguma coisa na rede social. E esse é o problema. O que nós colocamos tem que ter o quê? Conteúdo. Porque senão você não demonstra a autoridade que você muito bem falou. E você, por consequência, vai acabar não atraindo clientes em potencial. Sim, né? sim. Então, não seja, acho que é isso, não seja resistente a mudanças, aceite sim. as mudanças do seu tempo. Vamos criar algumas frases aqui? Aprenda a dizer não, organize o seu tempo, não resista às mudanças. Esse organizar o seu tempo, acho que é o desafio, né? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim. Nem todo mundo dorme por 6, 8. Sim. Mas todo mundo tem essas 24 horas para fazer alguma coisa com elas que tenha nisso tudo englobado, né? Agrupado ali as suas necessidades básicas, a questão da família, você empreender. E como a gente vem falando de construir o próprio império dentro da advocacia, muitos advogados que pegam a OAB, terminam a faculdade, por consequência pegam a OAB. E aí, o que eu faço, Silvia? Acho que você já ouviu muito disso, né? Muito isso, assim. Até por muitas palestras voltadas para a jovem advocacia, a gente consegue ter essa conexão, né? Mesmo com esse currículo de 30 anos de advocacia, a gente consegue manter essa conexão com uma jovem advocacia. E acho que essa é a pergunta mais comum. Eu falo, olha só, para vocês é muito mais fácil que foi para mim. Primeiro, porque eu precisava do espaço físico. Quem começa hoje não precisa. Você, com um bom celular, um bom computador, um bom notebook de preferência para te dar mobilidade, você começa. Agora, você precisa existir. E aí, para você existir, o que a gente tem a nosso favor hoje? A mídia. Gente, é diferente antigamente, Lona. Eu precisava mostrar um escritório imponente fisicamente para que isso desse credibilidade. Hoje, se você faz um bom trabalho de rede social, você tem um bom contato, um bom atendimento, você trabalha com marketing, você existe. E se você existe, você começa a captar cliente. Claro que sem buscando um nicho. Uhum. Você não pode ser um especialista em tudo. Exato. Isso é uma coisa que o iniciante ele tem que pensar. Qual é o seu nicho de atuação? Porque quando a gente constitui um escritório, como é o meu caso hoje, e eu adoro trabalhar com gente nova. Tanto que a equipe do escritório é uma equipe nova, mas eu tenho lá especialista em direito de trabalho, eu tenho especialista, porque você vai agregando. Você integra a experiência de vida, mas também as novas mentes. E dá mentes. Essas oportunidades, que eu acho que é fundamental. Para quem está entrando, inclusive, Exatamente. no direito, uma cabeça completamente diferente do direito que é feito, que era, no caso, feito há 30 anos atrás. Foi quando você começou, certo? E eu preciso deles, concorda? Nós precisamos deles, porque são eles que muitas vezes trazem um olhar para uma tecnologia, para alguma ferramenta, que fala, peraí, deixa eu aprender como é que isso aí funciona. Quando você fala de usar muito as redes sociais, muito provavelmente você faz investimento em anúncio, né, em tráfego pago, ou isso ainda não é uma realidade para vocês? Não é uma realidade, nós não enxergamos ainda essa necessidade. Até porque hoje uma das principais ferramentas, obviamente, ainda é o Instagram. Exato. Então, como o meu Instagram ele é orgânico, apesar de não serem milhares de seguidores, ele é ali real, a gente ainda não entendeu por essa necessidade, mas não estou dizendo que isso é para excluir, não, claro, tá? mas de expandir esse ainda alcance. Não, mas para quem está começando, eu acho que é super importante. Essa é uma experiência que não é nessa parte, nós não vimos essa necessidade, porque tem funcionado. Quem está começando precisa atrair cliente, então talvez isso caiba perfeitamente. O nichar é importante, né? Sou um especialista, sei lá, vamos falar qualquer coisa, em previdenciário. Você vai levar isso para o marketing digital, obviamente eles vão trabalhar esse seu
seu segmento. Isso é fundamental. Quando a gente fala de nicho, você é especialista, né, em direito da família e processo civil. Isso. Por que o processo civil? O que bateu ali na sua cabeça quando você estava estudando e falou, não, eu vou me especializar nesse nicho de atuação no direito? Então, eu amo responder essa pergunta, porque eu acho que é uma especialização que as pessoas não enxergam, mas eu adoro dizer que o processo é a receita do bolo. Eu sei o que é para escrever na petição inicial. Eu sei o que vai, qual o recurso a ser interposto. Eu sei responder a pergunta. Você quer ver uma pergunta, Luana, que todo cliente faz? Todo. Quanto tempo meu processo vai demorar? Eu acho que é para todas as Quanto tempo meu processo vai demorar? Eu fico olhando e falo assim, eu não sei responder. Só que eu não posso chegar para o cliente e falar, então, depende do juiz, da vara, do serventuário, do cartório, de onde vai cair. Porque na cabeça inconsciente das pessoas vai depender de tanta coisa que o meu trabalho é nada naquilo ali. Entendi. E aí, como é que eu respondo essa pergunta? Na verdade, eu não respondo, eu devolvo. Deixa eu te explicar. O processo começa com uma petição inicial, aí a parte vai ser citada, eu explico que é citação, vai ter uma audiência, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, quando acabou, a minha secretária, às vezes, quando o cliente vai embora, ela ouve dizer assim, nossa, ela sabe, né? Porque você está dando que uma consistência. E o que me dá essa consistência? A minha especialização em processo. Então, se eu pudesse dizer algo para quem está começando, a gente falou aqui, busque o marketing jurídico, organize seu tempo, aprenda a dizer não, você não precisa de um escritório físico, não importa a sua área. Se é família, se é contrato, se é previdenciário, estude processo. Isso vai te ensinar a trabalhar com maior autoridade. Você acha que por você falar isso é justamente por você lidar diretamente com a base do que você está lidando, né? Porque você, claro, tem que passar por 1000 pessoas, enfim, eu não sei como é que funciona a logística dentro do Tribunal de Justiça, por exemplo, para lidar com o processo, eventualmente que você está ali trabalhando de frente, mas a base dele, se for muito bem estruturada, é muito, muito provável que isso vai acelerar, inclusive, o processo daquilo. Isso. Daquele caso. Só para você visualizar e ficar mais fácil, uma pessoa falou assim, eu vi que um dos seus clientes é uma empresa na área tributária. Eu não sabia que você entende direito tributário. Eu falei, mas eu não entendo direito tributário. Ué, então como é que você trabalha para essa empresa? Porque eles precisam do processo que eu sei. Porque senão as ações judiciais deles, você pode ter um direito maravilhoso. Se aquele seu direito é mal conduzido, vou usar uma linguagem bem fácil, você não chega ao Supremo Tribunal Federal. E aí você precisa ter alguém que entenda de quê? De processo. Para você facilitar a condução do mesmo, Exatamente, né? Exatamente. Quando a gente fala de nichar, você falou muito isso, né? Bateu nessa tecla. Nicha o seu público que vai facilitar as pessoas chegarem até você. Isso. Né? Assim, você começou a trabalhar com direito para um escritório, né, que você tinha comentado. Isso. E aí, qual foi o start de falar, não, eu quero o meu próprio escritório, eu quero trabalhar para mim e quero criar o meu próprio negócio aqui dentro da área civil? O que aconteceu até como já que a gente está auxiliando quem está começando, né, eu trabalhava fui estagiária de um escritório de advocacia, através de um professor da faculdade, como eu disse aqui no início, eu não vim de uma família de advogados. E aí, quando eu me formei, ele perguntou, você quer continuar? Gente, aquilo naquele momento foi a salvação, né? Eu não queria continuar. Claro que eu queria, eu ia para onde? E ali eu fiquei um tempo e, paralelamente, através desse escritório, eu tive a oportunidade de começar a dar aula. Um dos sócios do escritório estava muito cansado de dar aula. Ele não aguentava mais, ele vai lá no próximo sábado, vai lá você. Gente, eu não fui processo civil por amor, eu fui por dinheiro, tá? Tem que falar a verdade. Eu falei, não, eu não. Ele falou, não. E que é uma ótima motivação. Ele falou assim, vai ganhar tanto para dar uma aula no sábado. Eu falei, gente, eu tô rica, porque eu trabalhava ali iniciante, recém-estagiária, fui contratada, agora eu fiquei rica, ia ficar rica num sábado. E aí, assim, eu comecei a dar aula. Então, eu sempre digo que não foi por amor, efetivamente foi por dinheiro, e aí fui indo ali, só que eu comecei a captar clientes através da sala de aula. E eu levava esses clientes para onde? Para o escritório. E eu ganhava uma participação em cima disso? Não. E aí, chegou uma hora que eu falei o quê? Eu vou sair. Se der errado, eu tenho a sala de aula. Alguma captação eu já estou conseguindo. Eu estou falando, gente, 30 anos atrás, tá? E aí a coisa foi se solidificando. Quando você comentou agora você foi para dentro da sala de aula motivada pelo dinheiro, mas te criou amor por isso. Porque hoje eu amo. Porque você se manteve nisso, né, ao longo de todo esse tempo. Hoje eu falo para os alunos assim, não obstante muitas aulas elas acontecerem na modalidade virtual,
Eu muitas vezes falo para eles, gente, olha só, vocês estão percebendo que eu estou aqui amando o que eu estou falando? Aí eles botam lá no chat, sim, porque hoje é câmera fechada, microfone fechado e só, você sabe que se tem alguém ali pelo chat, né? Pelas mãozinhas, pois né? É, eu falo, às vezes, a necessidade das adaptações. Quem começou no quadro de giz, hoje você olha ali dando aula, você não vê ninguém. Então, eu sempre falo para eles isso. Hoje, gente, eu amo, não trocaria por nada, mas eu confesso que lá atrás foi quando eu descobri quanto que eu ia dar aula num sábado de manhã em uma pós-graduação. A gente entrando agora um pouco dentro do direito civil, né? Entendendo também atuações de mercado, até para quem estiver assistindo a gente que já é da área, até ter um pouquinho mais de proximidade com você enquanto profissional. Hoje, quais são os principais casos, assim, de questões que você vai me ajudar a destrinchar, os principais casos que vocês recebem hoje no escritório? Posso te dizer, quantitativo número 1, é uma triste realidade no Brasil, mas divórcio, principalmente no período da pandemia para cá. E ainda que deu um boom, período, né? Exatamente. Porque a convivência... Quantitativo muito grande divórcio, quantitativo grande soluções de união estável, os impactos patrimoniais do fim do casamento ou da união, por não ter havido uma regulamentação, necessidade de contrato de namoro, casamento homoafetivo, pessoas que querem casar e não sabem como, e por aí vai, Luana. Quando você falou desse boom, né, de divórcios, principalmente na pandemia, por conta da convivência, né, muitos casais acabaram, né, terminando. E o direito, ele entra ali na ajuda da população nesse quesito. E você falou uma questão de regulamentação de contratos, porque casamento é contrato. E existe um tabu muito grande para se falar sobre isso antes de você chegar até os 5 anos de relacionamento. Né? Você está namorando e já é um tabu. Sim. Como é que você lida hoje com os casais, assim, até mais jovens, que já tratam desse assunto, já levam para um escritório para você, Silvia, como uma possibilidade, pedindo uma ajuda antes mesmo de acontecer, por exemplo? A gente se depara hoje com uma geração que, nesse ponto, assim, é muito legal, porque existe uma geração, vamos chamar assim, um pouco mais antiga, que eles tinham uma dificuldade muito grande. Primeiro, de procurar um advogado por uma questão preventiva. No geral, era sempre com um litígio já muito, muito instaurado. Então, você vê hoje um público que procura um escritório de advocacia para dizer assim, então, eu queria te falar que eu estou namorando e eu quero entender como é que isso pode funcionar. Ou eu queria conversar com você porque eu vou casar. Qual o melhor regime para mim? Eu não sei, eu boto o sobrenome dele ou dela, não sei, ou não boto. Então, hoje é uma realidade que nós vivemos, essa atuação, vamos chamar assim, extrajudicial, preventiva, e isso é muito legal, né? Principalmente em casais mais jovens, num público mais jovem que busca o escritório. Porque eu acho que é um reflexo do que a gente enxergou nas relações de familiares, principalmente os pais que deram errado, muitas vezes. E a gente entende hoje, olha, eu não quero ir por esse caminho. Quais são as alternativas que a lei me protege meu parceiro, de que a gente não passe por dor de cabeça, ou pelo menos minimizar os efeitos dessa dor de cabeça de um possível divórcio. Claro que a gente eu vou aproveitar e entrar aqui no contrato de namoro, mas pegando um gancho da sua fala, a gente tem uma geração que viu pais sofrerem muito com o fim do casamento, com as disputas patrimoniais, com uma série de questões. Então, acho que essa geração enxerga isso. Isso faz com que essa geração, quando começa a namorar, ela já busca um advogado para um contrato. E eu vi um tempo atrás uma pessoa falando assim, credo, mas já vai começar dessa forma? Gente, a gente precisa mudar a mentalidade. É o contrário, não é credo vai começar dessa forma. Eu sou da filosofia que se eu vou começar um relacionamento com alguém, eu tenho que ter a capacidade de conversar com aquela pessoa sobre tudo. Não, porque se eu falo sobre umas coisas, mas sobre outras eu não posso falar, eu não posso conversar sobre o uso do nome que ele vai ficar chateado. Eu não posso falar sobre um contrato de namoro que ele vai ficar chateado. Então, desculpa, é melhor você quietinho, silencioso ou silenciosa, pensar bem. Porque para a gente conviver com alguém, eu tenho que conviver com alguém que eu tenha a capacidade de conversar sobre tudo. E aí a gente vem aqui com um contrato de namoro. E é o alinhamento de expectativa, né, Sim, Silvia? Legal, bacana, concorda? Não, total. Principalmente essa questão de união estável, que hoje é um assunto... Hoje é muito mais atual, né, falar sobre isso. Tem gente que não entende muito bem o que é. E o legal é recorrer a uma profissional como você, a um escritório de advocacia, para sentar e falar o que melhor me cabe. Né? Como é que eu evito... Porque o problema é você adiar algo que pode acontecer. Quando bater na porta o problema, você não conseguir resolver, porque
porque você achou que era, vou deixar pra lá, meu parceiro não quer falar sobre isso. Só pra gente botar uma distinção e eu te responder, gente, casamento é quem tem certidão de casamento. Porque há um tempo atrás uma pessoa me procurou para fazer um divórcio, eu falei, tá, então tem que mandar entre os documentos a certidão de casamento. Aí ela falou, não, mas eu fiz uma festa, minha família estava, trocamos aliança, sou casada. Eu falei, não, então você não é casada, porque você não tem a certidão de casamento. O que ela tinha ali foi uma festa, claro, prova de que existia uma união estável, mas não era casamento. Então, a gente tem o casamento, a gente tem a união estável, e a gente tem aquelas pessoas que simplesmente elas querem namorar. E isso é uma coisa que o direito, de certa forma, talvez tenha invadido um pouco. E acho que agora as pessoas perceberam que tem que ser assegurado o direito de namorar. Não necessariamente quem namora quer viver junto. Tá, Silvia, mas qual é a diferença de uma forma fácil? Intenção de formar família. No casamento e na união estável, você tem intenção de formar família. Quando se faz um contrato de namoro, aquelas pessoas estão deixando muito claro que elas não têm intenção de quê? De formar família. Elas podem até morar juntas, tá, gente? Para dividir despesa, sei lá, estão dividindo a mesma casa, um está num quarto, outro está no outro, eu não sei qual é a mecânica deles. Agora, eles deixam claro que eles não têm intenção de formar família. E aí não vai ter aquela foto na rede social, eu e meu marido, eu e minha esposa, porque quem tem marido ou esposa é casada. Tem intenção de formar família. Então, a união estável ela é exclusiva, no caso, para quem não quer ter filhos, né? Herdeiros, no caso. Pode ser que um filho, ele advinha de uma relação esporádica, concorda? Certo. Não necessário a prole e o filho, ele é caracterizador da união estável. Entendi. Você pode estar num namoro e veio o filho. Legal, o direito do filho vai ser assegurado. Mas isso não significa que aquelas pessoas viviam união estável. Porque, apesar de, em certo momento, vir um filho, elas não tinham intenção de formar família. Então, aborda muito a intenção dele. A intenção. Por isso o contrato é importante, Luana. Porque, assim, se você tem um contrato de namoro, Silvia, pode ser que aquilo vire uma união estável? Pode ser. Eles fizeram um contrato, mas em determinado momento começaram a morar juntos, começaram a frequentar socialmente, se apresentar socialmente como casados. Pode acontecer. Mas vamos pensar no contrário, Luana. Um casal fez um contrato de namoro, eles só querem namorar. E aquele relacionamento acaba. E um deles, mordido, foi para a justiça para ter o reconhecimento de uma união estável. Mas olha só, tem um contrato de namoro, que a sua intenção comigo era dizer que a gente só estava o quê? Namorando. Olha a base. Então, muita gente me pergunta isso. Se o namoro ele pode acabar virando uma união estável, qual a utilidade de um contrato de namoro? Para que eu preciso fazer um contrato de namoro? Para isso, porque em algum momento aquilo pode acabar. Você se protege e você também, se né? protege. Como é que você aborda isso com casais mais jovens, mas também os mais velhos, que a gente comentou antes de começar o podcast, sobre casais, inclusive, com mais de 70 anos, que têm procurado, inclusive, alguns tipos de contrato mais atuais ou diferentes, né? Porque isso é diferente. Sim, Porque sim. muito se fala sobre casamento, você casa, acabou. Mas e aí? E aí, quando vem um eventual divórcio, como você mesmo falou, que são casos que deram um boom, principalmente por conta da pandemia, chegaram muitos casos, e quando a gente fala de casamento, a gente fala de patrimônio, a gente fala do que cada um constituiu individualmente, mas enquanto família, né? Como é que você vê essa questão de abordar isso com pessoas mais novas e pessoas um pouco mais velhas, mostrando, apresentando como a justiça pode proteger, como é que o direito de cada um e o dever pode proteger essas pessoas? E aí, só antes, Luana, a gente entender que, como você muito bem colocou, pessoas mais maduras também namoram. E, às vezes, só querem namorar, tá? Só que elas têm a dificuldade na abordagem. E aí, o que você está perguntando, mas como falar? Como chegar para o outro e dizer, olha só, vamos fazer um contrato de namoro? Eu digo que tudo que é difícil falar, a gente tem que falar na naturalidade. Porque sabe aquelas premissas que a gente foi levantando aqui? Aprenda a dizer não, se organize, faça nicho na sua profissão, dê estratégias para o seu cliente. E muitas vezes nós precisamos dar estratégias que não são jurídicas. Então, eu sempre digo, quando o cliente vem e fala assim, Silvia, mas como que eu vou falar para a gente fazer um contrato de namoro? Ou como eu converso para fazer uma união estável com regime de separação? Eu falo, gente, a estratégia é falar natural.
com a maior naturalidade do mundo. Então, falando, então, Beltrano, olha, eu conversei com o advogado, queria que você fosse lá nele ou nela, para poder orientar a gente. Nossa, foi tão legal, vamos lá e vamos fazer isso. Gente, naturalidade é a melhor forma. E aproximar a pessoa também para pensar sobre isso mostrar junto. A importância. Poxa, é bacana para você, é bacana para mim, vai ser legal. Que às vezes, você vê outra coisa que a gente tem que pensar, Luana, às vezes tem filhos de relacionamento anteriores. As pessoas só querem namorar, elas são maduras, elas já têm filhos, poxa, vai ser bacana, seu filho, sua filha vai ficar tranquilo do nosso relacionamento. Não tem isso às vezes? Que os filhos muitas vezes olham, papai arrumou uma namorada. Exato. Ou mamãe arrumou uma namorada. Gente, olha a solução. Tem encontrado seu amor. E isso tratado com a maior, o quê? Naturalidade. Quando a gente fala de patrimônio familiar, né, que está muito linkado ao direito da família, né, da instituição família, entender o que os dois ali construíram juntos, e aí a questão de partilha de bens, que é uma dor de cabeça, né? Quando você divorcia e você... Ou até quando você está casando ainda e definir qual vai ser o tipo de divórcio que vai ter. Como é que o direito ele protege a família na questão de patrimônio familiar quando vem um eventual divórcio? Gente, a gente está falando aqui da importância, no início de um relacionamento, de haver conversa. Isso é um ponto fundamental. Seja um namoro, vamos conversar para a gente fazer um contrato de namoro? Ou seja quando as pessoas pensam em morar juntas ou pensam em casar. Às vezes, muitas pessoas chegam na minha frente e dizem assim, deixa eu te falar, o melhor regime para mim é o da separação absoluta de bens, né? Eu sei que tem esse aí, da separação absoluta de bens. Eu falo, eu não sei. A pessoa diz, mas esse não é o melhor regime? Separação absoluta? Eu falo, eu não sei. Primeiro ponto, a gente precisa entender caso a caso. Qual é o melhor regime? Claro que o grande problema, Luana, é não ter a conversa. Porque se não tem a conversa e as pessoas casam, vai casar no Brasil pelo regime da comunhão parcial de bens. Se não tem a conversa e começa a morar junto e vai morando, não fez escritura de união estável, o regime será o da comunhão parcial de bens. Aí, não conversou. Primeira hipótese nossa, regime da comunhão parcial de bens automático no Brasil. Aí acaba, senta na minha frente e diz assim, por que aquele carro de 200 mil reais fui eu que comprei? Ou o apartamento de 1.500.000 eu paguei com meu salário? Gente, na comunhão parcial de bens não tem isso, tá? É 50-50. 50 para cá, 50 para lá, mas ela não trabalhava. Ou ele nunca moveu uma palha. 50-50 é tudo nosso. Então, concordo que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar? Então, se você casa hoje no Brasil, acho que é importante deixar bem claro isso. Se você casa no Brasil, você não dialoga, você casa automaticamente em absoluto parcial, certo? Regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial. E aí, ó, gente, para ficar fácil, quem de repente nos ouvir que não é da área, comunhão parcial de bens é o nosso, tá? Nosso. Não importa em nome de quem tá. E aí, uma questão que é super importante nós falarmos. Quando a gente fala em nosso, a gente não pode só pensar no patrimônio ativo, não. Nós temos que pensar também no passivo. Não, porque se há uma dívida ali contraída, tem esse problema. Tem esse ponto, o nosso né? É nosso. Eu já atendi casos lá no escritório da pessoa chegar, doutora, eu quero 50% desse apartamento, esse carro aqui é meu, não sei o que é meu. Tá, só que tem um problema. Esse carro está financiado, tá? Só pagou 2 parcelas e ainda tem 36 para vencer. Esse apartamento mega chique aqui, só foi dada uma entrada de tanto, tá? Mas tem tantas parcelas, pegou o problema. Nossa, isso dá uma dor, só de ouvir. Sim. Eu não sei se dá vontade de casar. E aí, se a pessoa não quer viver o nosso, concorda? Ela precisa conversar antes. Aí, quais são os regimes que nós temos? Regime da comunhão parcial de bens, que, como você bem pontuou, é o que vai ser automático, mas nós temos também o regime da separação absoluta de bens convencional. Silvio, o que é isso? Antes de casar, pode-se fazer o pacto antinupcial ou na escritura de união estável pode deixar lá, que o regime é o regime da separação absoluta de bens por acordo, por convenção. Qual é a diferença inicial? Divorciou, cada um com as suas coisas, não tem o nosso. O que era seu é seu, que era dele é dele, ou que é de um e de outro. O grande problema vai ser lá na morte, mas eu já falo disso.
Porque quando você fala nossa, isso dá uma... Olha, Silvia, você tem milhões de lanterninhas na minha cabeça. Agora, eu acho que muita gente, quando fala disso, já fala, meu Deus, qual é o melhor caminho? Como você falou, não sabe, porque depende do contexto familiar, né, daquele casal. Porque tem gente que constrói, por exemplo, tem gente que cria uma empresa junto, e aí? Sim. Tudo é conta conjunta. Sim. Criou tudo junto, tudo é dividido ali. Aí não é só de uma pessoa ou de outra, outros contextos, né? Uma pessoa trabalha, tem o próprio negócio. São milhões de possibilidades. Eu tenho, dentro de um casamento, tem casal que faz esse acordo. Nos primeiros 5 anos, você para de trabalhar, cuida da família, deixa aí o seu provedor da casa, depois de 5 anos vou juntar um dinheiro para você voltar para o mercado. Isso acontece, é um outro tipo de acordo. Mas como que a gente encontra a melhor saída nesse contexto inteiro, né? E você falou essa questão de entender quais os formatos de separação, né? Quais outras formas existem para acontecer isso? Então, a gente tem a comunhão parcial de bens, a gente tem um regime da separação absoluta legal, convencional, que é esse que é feito na escritura de união estável, é feito através do pacto antinupcial. Agora, no Brasil, pessoas maiores de 70 anos de idade ou pessoas que foram casadas e não fizeram a partilha de bens do casamento anterior, elas têm que se casar sob o regime da separação absoluta legal, por disposição de lei. Então, vamos focar aqui numa pessoa com mais de 70 anos de idade. Uma pessoa com mais de 70 anos de idade que resolva casar ou que resolva celebrar uma escritura de união estável, em princípio, qual será o regime? Em princípio, o da separação absoluta legal. Como é que funciona isso? Não vai ter meação, não tem nada a partilhar na hipótese de divórcio. Se falecer, também não vai ter herança, a não ser que o cônjuge ou o companheiro prove, mas tem que comprovar mesmo, tá, Luana? Prova que alguma coisa que foi adquirida, eles compraram juntos. Okay. Se provar que houve uma aquisição financeira para a compra de alguma coisa, aí isso vai ser dividido. Mas eu já estou antecipando uma pergunta que você vai me devolver. Silvia, e se esse idoso não quer? Não pode acontecer? Exato. E aí? Como é que vai funcionar? Esse idoso, ele é um idoso que 70 anos hoje no Brasil, gente, está idoso correndo na praia, malhando, né? Cabeça super ativo, entendendo tudo de mídia digital, mexendo em todas as ferramentas tecnológicas. E aí? O que esse idoso pode fazer? Porque a gente tem que ter muito cuidado com a notícia. Um tempo atrás se vinculou muito que o Supremo Tribunal Federal teria afastado o regime previsto em lei. Gente, não foi isso, tá? O que o Supremo fez olha, o regime para os maiores de 70 anos de idade, pelo Código Civil, continua a ser o da separação absoluta legal. Mas, se esse idoso, por uma escritura pública, afastar esse regime, vai valer, no caso, que foi a disposição de vontade dele. Então, isso é muito importante, até vou tornar a repetir, não é algo automático. Precisa ter uma escritura modificando aquele regime. Por exemplo, eu estou casando, tenho mais de 70, mas eu quero que seja a comunhão parcial de bens. Entendi. E a questão da comunhão total de bens? Porque hoje tem muito casal que já fala, não, é total. E aí, quando um quer parcial e o outro total, aí é uma outra dor de cabeça, sim, né? Na comunhão total, não tem o nosso adquirido da constância do casamento em diante. Então, na comunhão total, que era o regime até que já foi obrigatório. Então, hoje, quando eu pego casais, às vezes casados por 60, 65 anos, eu já peguei caso, quando eu olhei a certidão de casamento, gente, era o regime da comunhão total. Gente, total é tudo, tá? O que tinha antes, o que conseguiu durante, é tudo. Porque quando a gente fala do comunhão parcial, em casos de divórcio, vai dividir o que adquiriu da constância daquele casamento em diante. Mas quando a gente fala uma comunhão total de bens, é tudo. Tudo que divide 50-50? Tudo 50-50. Entendi. Então, depois do casamento, que vocês conquistaram enquanto casal, aí é 50-50 só depois. Na comunhão parcial. Mas se eu, por exemplo, tenho patrimônios no meu nome, da minha família, antes do casamento... Com 20 e poucos anos eu tenho no meu nome. E aí eu casei. A partir do momento que eu faço comunhão total, isso também é dele 50-50. Eu vou te ser honesta. Eu nunca fiz um pacto antinupcial de comunhão total. Eu tenho 30 anos de advocacia. Eu nunca fiz. Eu já precisei fazer divórcio
em que era comunhão total. Já precisei fazer. Mas, assim, alguém que tenha chegado para mim e falou, quero fazer um pacto antinupcial de comunhão total. Que a gente volta àquela explicação inicial. Se não tem conversa, se não tem nada, é o regime da comunhão parcial. Para ser o total ou separação, tem que haver o pacto antinupcial, salvo a questão da idade e não ter partilha. Eu nunca fiz, Luana. Meu Deus, será que vem um aí? Porque assim, hoje, o que eu percebo, né? A minha geração, ela fala muito da parcial, porque hoje a gente tem um peso muito grande da mulher no mercado de trabalho, Sim. da questão do patrimônio que ela constrói Sim. enquanto indivíduo e do parceiro. Mas a gente esquece também, eu acho que é importante a gente falar aqui, que é que uma hora você vai virar mãe. E necessário, assim, dependendo do tipo de maternidade que você quer, né? O tipo de família que você quer construir, você vai ter que se abdicar um pouco do tempo do seu trabalho. Porque é muito difícil. A não ser que você queira Sim. conciliar workaholic ali 100%. Mas é difícil. Tem mulheres que vão se abdicar. E aí, nesses 5 anos, vamos colocar 3 anos de maternidade ali full, só dona de casa. Você abdicou de um tempo da tua carreira. Teu marido tá colocando dinheiro dentro de casa. E aí? Não é injusto? Porque em algum momento você vai ter que voltar pro mercado. Você vai conseguir voltar 100%? Você casou com um marido que é teu parceiro ali, mas que foi ele que colocou. Como que pensa nisso? Porque é uma coisa que a minha geração pensa, que depois do casamento que foi construído enquanto instituição casal, beleza, a gente divide 50-50. Mas tem gente que pensa, não, total, porque tem patrimônio no nome dele, no meu, e que num possível divórcio, a gente divide 50-50. E aí? Como é que você vê? Gente, eu tenho que confessar que só a pergunta da Luana já está me dando medo. Porque esse tipo de acordo, Luana, ele é muito perigoso. Assim, eu vou deixar o mercado de trabalho para cuidar de um filho, porque você trabalha, e até nem vamos dizer assim, na maioria das vezes a mulher deixa o mercado de trabalho, o homem continua, ainda que o filho possa ser cuidado pelos dois. Então, seria possível que ele deixasse o mercado de trabalho para se dedicar ao filho. Mas a gente vive numa sociedade que, no geral, quem larga tudo é a mulher. Gente, isso aqui tem que ser muito bem documentado. Porque a realidade que eu vejo são mulheres que deixam o mercado de trabalho, o marido, ele vira o provedor. Eu vou falar de algo agora que não é jurídico, tá, gente? Aquela mulher que sai a trabalhar arrumada todo dia, bacana, ela já não consegue, que ela já está dentro de casa cuidando de filho. Às vezes ela passa com roupa de ginástica o dia inteiro. Estou falando da realidade. E aí, o que alguns tempos, 2, 3 anos depois acontece? Esse casamento, ele acaba. Aí você vai se deparar com uma mulher que não tinha um cartão de crédito, ela não tinha noção de nada da casa, ela não tinha gestão financeira. E onde que ela vai parar? Na vara de família, pedindo alimentos. Para um juiz que vai decidir, porque não tinha nada escrito, que ele pode olhar e dizer, é justo, ela ficou em casa, ele foi trabalhar, vou dar alimentos para o filho, mas vou dar alimentos para ela também. Como ele pode separar com uma situação que o juiz vai dizer, não, senhora, a senhora deixou de trabalhar porque a senhora quis. Agora, eu vou lhe dar alimentos aqui, ó, por 6 meses, é o que eu vejo. 1 ano e meio, no máximo 2 anos, no máximo 2 anos. Claro que a gente está considerando fator idade, a gente está considerando aqui algumas coisas, e aí depois disso, ó, a senhora volta a trabalhar, tá? Eu não estou falando de uma mulher com 60 anos, vocês estão entendendo o contexto. Sim. E, então, é isso aí. E como é que você sugere, inclusive, que casais que estejam assistindo a gente, por exemplo, abordem isso para que seja documentado? Porque, por exemplo, tem um marido, por exemplo, homens que gostariam que, sei lá, a mulher engravidou, fique Sim. em casa com os nossos filhos, mas depois eu vou te ajudar a voltar para o mercado. Sim. Que isso seja documentado, porque num eventual divórcio, ela não sai prejudicada disso. Aonde que isso pode ser documentado? Lá, quando se fez a escritura de união estável, ou lá no pacto nupcial. Ah, mas naquela época eles tinham filho. Não tem problema, já deixa lá escrito. Maravilha. O grande problema, Luane, e algo assim triste da gente dizer no Brasil, é que a figura do advogado, ela, lamentavelmente, socialmente, ela é muito desvalorizada. Então, muitas vezes, as pessoas vão ao cartório, fazem a escritura de união estável no cartório, vai no cartório, casa, mas não teve um auxílio de um profissional. Principalmente na união estável. Pega aquele modelo da escritura no cartório, quando a gente poderia acrescentar tanta cláusula bacana, ser o menor melindre. Porque você concorda que ficaria mais fácil? Poxa, Total. Conversamos com a advogada achou bom botar. Não, mas não. Você antecipa a dor de cabeça. Exatamente. Você antecipa e essa aí, com a noção. sua pergunta cai nisso aqui. Porque eu acho que isso eu acho que é acho que justamente por a gente viver hoje, eu falo com propriedade do que eu tô falando, que é a questão da ansiedade. A gente é uma geração ansiosa, então é muito provável que a minha geração vai começar a casar, se casar, porque isso já vem sendo, né, sendo uma questão,
no casamento tradicional, as coisas serem antecipadas, porque a nossa geração viu os problemas, antecipa as possibilidades, os piores e melhores cenários, e fala, cara, eu não quero ter dor de cabeça. Então, como é que eu vou encontrar um parceiro que esteja aqui, ó, alinhado com a minha expectativa? Sim. Que é isso que a gente começou, você bateu nessa tecla, eu volto com ela para frisar, que é alinhamento de expectativa no início da relação. E como que a gente alinha expectativa? Com diálogo. E com diálogo e entendendo os direitos de cada um. Sim, a coisa anda sozinha. Tem uma participação. Não anda sozinho. Né? Você precisa... E que a gente possa olhar o advogado, participar desse processo com mais naturalidade. Eu sei que a sua geração é uma geração que resiste ao casamento, porque por tudo que assistiu, Exato. Provavelmente com a geração anterior. Eu posso dizer que eu sou da geração anterior. Gente, eu amo ser casado. Casamento é para a glória de Deus. É você conviver com a diferença. Isso. E a diferença nos faz crescer. E você saber que vai ter o dia da dificuldade, mas vai ter o dia da parceria, principalmente no momento ruim, isso não tem preço. Então, ainda que a gente esteja falando de direito, né, acho que nunca custa falar de vida, o que eu posso sempre dizer é assim, diálogo. Se alguém que no início você já percebe, gente, eu não estou conseguindo conversar direito com essa pessoa, eu falei sobre isso, a pessoa já vê, gente, não vai adiante não, pensa bem, tá? Pensa bem, né? Pensa como bem. Se fosse um sinal de alerta mesmo. Exatamente. Silvia, olha, nosso papo deu quase 1 hora. Eu podia aqui ficar falando por muito mais. Acho que foi um bate-papo esclarecedor, tanto para quem quer construir um império dentro do direito, mas também para quem quer entender sobre o direito civil, enquanto profissional, mas também enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa civil ali tentando entender a melhor logística. Eu acho que eu adquiri muitas dicas suas, justamente em questões de relacionamento, de alinhamento de expectativa. Dos 20 aos 30 anos, a gente normalmente se relaciona com pessoas para entender ali qual a visão que as pessoas têm sobre o futuro, sobre relacionamento estável, como é que você entra em um acordo que seja benéfico para ambos os lados. Então, foi muito bom esse bate-papo. Acho que é frisar, antecipar problemas, e o advogado ele pode te ajudar nisso, principalmente quando é especialista em processos, né? E que a gente possa mostrar para as pessoas que o direito é algo leve, que a gente não precisa buscar somente naquele momento de conflito, que pode ser o contrário, e que essa conversa tenha sido, para quem vai nos ouvir, uma conversa leve, de vida. Isso, e que o advogado faz parte, que o direito faz parte da nossa rotina. E é enquanto sociedade, né? Enquanto pessoa, de direitos e deveres. E acho que antecipar, acho que é isso. A gente finaliza, acho que o podcast falando sobre antecipar possíveis dores de cabeça de uma forma leve, que não é ir para o advogado, encher o advogado cheio de problema. Você só entender a melhor forma, entender quais são os seus direitos hoje, solteiro ou casado, ou questão de patrimônio familiar. Tem muita gente que vai ouvir esse podcast que tem ali patrimônios avaliados já muito cedo. Como é que você lida com isso? Né? Como é que você avalia a melhor forma de você deixar isso para alguém? Então, muitíssimo obrigada, Silvia. Olha, foi um excelente bate-papo. Para a gente finalizar, vou pedir para que você se direcione para essa câmera, mande uma mensagem direcionada mesmo para o público que vai assistir e de peito aberto, assim, enquanto profissional, enquanto pessoa, depois desse podcast, quase 1 hora aqui falando sobre direito de uma forma leve. Eu acho que foi isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é que mesmo na advocacia a gente entenda que empreender é maravilhoso, o mundo atual é o mundo do empreendedorismo e que daqui se extrai algumas lições. Eu vou começar com a última. Direito é leve, mas nós precisamos ter foco, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter organização e, acima de tudo, gente, estratégia. Direito é um jogo de xadrez. Quando você aprende a jogar, você passa essa estratégia para os seus clientes e aí você se torna fundamental na vida de quem te procura. Eu acho que basicamente é isso. Muito obrigada, Silvia. Olha, mais uma edição do Clubecast. Como construir um império dentro do direito. Compartilhando aqui com vocês um pouco da experiência da Silvia, que já tem aqui mais de 30 anos ali atuando com processo civil, com a questão do direito da família. Então, eu espero que esse podcast tenha te ajudado aí do outro lado, porque me ajudou completamente aqui do lado da mesa. E é isso, até a próxima. Continue acompanhando todas as mídias sociais do Clube Empreendedor Brasil, o espaço dedicado a falar sobre empreendedorismo de uma forma leve, trazer profissionais que falam sobre a atuação no mercado. Até a próxima.